Vamos lá, pessoal. Então, dando continuidade aí na gravação do vídeo. Vamos ir para o vídeo 3, se eu não me engano, vídeo 3. Vamos falar um pouco agora. A gente estava falando, vamos começar a tirar as dúvidas frequentes, né? Então, vamos começar a falar um pouco mais, esmiuçar um pouco mais essa questão da dúvida sobre a metodologia do Wyckoff, tá? Então, normalmente, o que as pessoas tiravam dúvida com o Vilermosa com relação a isso, tá? Antes de continuar, deixar aquele like maroto aí, vamos curtir a página, vamos compartilhar com os amigos aí na rede social, nos grupos e tudo mais. Compartilha o vídeo aí. Quem quiser Telegram, tem o Telegram na descrição aí. Vamos compartilhar estudos lá. Então vamos dar uma olhadinha e vamos começar a correr atrás aí dos estudos. Bom, pessoal, então vamos lá. Uso eficiente de linhas, tá? Então, quando um trader, né, que vai operar, ele começa a se aproximar dos mercados pela primeira vez, a gente começa a traçar linha, identificar suporte, resistência, esperar que o mercado fique respeitando essas linhas, né? Então, o mercado ele não vai se importar se você botou 500 linhas no gráfico, mais grossa, mais fina, se ela é colorida, se ela é branco, se ela é vermelho, se ela é amarelo, né, e tudo mais. O que importa é que você não deve comprar ou vender porque o preço chegou nessa determinada linha. Então, ou chegou numa POC, ou porque ele chegou numa linha de tendência, ou porque ele chegou numa linha de suporte, numa linha de resistência. A gente tem que entender o que acontece em cima daquela linha. E se dependendo do que o preço reagir daqui em cima daquela linha, pode ser que ali seja um ponto importante para a gente estar abrindo uma negociação. Tá? Então, isso é muito importante que a gente entenda. Tá? Portanto, a ideia por trás do desenho das linhas é construir intervalos horizontais, né, ou canais, ou linhas de tendência simples. O objetivo do quê? Identificar a pegada do mercado, identificar como que o mercado está se movimentando e como que ele está, o sentimento do mercado, se é altista, se é baixista, se tem direção, se não tem. Então, oferecer um local interessante para a gente procurar a distorção e a direcionalidade. Então, significa o quê? Que a gente faz, por exemplo, se o mercado vem, tá? O mercado vem trabalhando, por exemplo, tá? A gente faz a linha de tendência e a gente faz o canal de alta, a gente entender que quando o mercado chegar nessas regiões, eu vou procurar as distorções. E nessas regiões eu vou procurar as distorções e a direção que o mercado pode tomar. E a partir desse ponto, independendo do que for acontecer nessa região, eu posso fazer alguma ação que seria a compra ou venda do ativo, tá? Dependendo como for. Então a gente vai continuar trabalhando na lógica, né? Se a gente acabou de raciocinar que uma linha de tendência de alta ou canal mostra que o mercado controlado por compradores, então tem um canal de alta, os compradores estão controlando. Então, com essas informações de fundo, onde seriam os fundos, a coisa mais sensata seria a gente procurar um incentivo na compra para a gente estar comprando a compra no fundo, né? Só vamos vender depois de ver o rompimento né? Só tem negócio descoberto, né? Depois de ver o rompimento dessas linhas. Então, a gente não é só o rompimento da linha. Então, se a gente tem um canal de se a gente tem um canal de alta, tá? E a gente tem o preço trabalhando, a gente só vai pensar de vender quando ele perder essa dinâmica. Quando que ele perde essa dinâmica? Quando ele perde o canal de alta, então ele perde essa dinâmica. Então a gente só vai pensar em vender quando ele perder essa dinâmica de alta. Lógico, vendedores agressivos vão vender as linhas de retorno, vão vender esses pontos, né, das linhas de retorno. Tá? Vou só ver aqui, pessoal, que estão me chamando. Voltando, vamos lá. Então, então a gente deve esclarecer que o fato de o mercado estar subindo não significa que uma estratégia que segue a tendência, nesse caso comprar, tenha necessariamente um resultado melhor do que uma estratégia no caso de vender, que seja contra a compra, né? Contra o movimento de alta. Não quer dizer isso. Né? É simplesmente uma questão de identificar o caminho de menor resistência. Se o mercado está subindo, a gente pode ter um caminho de menor resistência ascendente ou descendente. Então a gente vai entender esses fluxos e esses caminhos de menor resistência para que a gente possa trabalhar, né? Então a gente vai buscar incorporações no gráfico de preços ao nosso favor, que nos ofereça as operações com maior probabilidade de sucesso, seja operando
a favor do controle. Então, quem está tendo controle? O mercado está subindo, mas os vendedores estão no controle, eu posso vender? Posso. O mercado está caindo, mas os compradores estão no controle, então eu vou comprar. Então, a gente tem que operar a favor de quem está no controle, não só apenas da direção que o mercado está. Pessoal? Então, o uso mais recomendado que a gente tem é a gente usar um conjunto de outras ferramentas analíticas além da metodologia do Wyckoff, tá? Então a gente pode identificar o preço no local onde é interessante olhar para comprar, em vez de só comprar, a gente pode esperar como o preço vai se desenvolver em algum esquema de acumulação naquela área. Então a gente olha num time frame maior, por exemplo, e vem para o menor. Tá? Eu estou vendo o movimento num time frame maior. Quando ele vem nesse fundo, eu venho para um time frame menor. Espero uma outra estruturinha aqui pequena para eu comprar nessa estruturinha pequena pensando em uma estrutura grande. Tá? Então, identificamos a dinâmica dos preços, né, com o uso das linhas. A gente espera até chegar a uma extremidade dessas dinâmicas para desviar a direcionalidade, para saber se ele vai ter um retorno, se ele não vai ter um retorno, se ele vai romper, como que ele vai fazer. A gente vai procurar o desenvolvimento de uma estrutura de acumulação e distribuição e em cima disso a gente vai trabalhar, tá? Então, basicamente, vamos fazer aqui um canalzinho de alta, por exemplo. Então, muitas vezes a gente tem um canalzinho de alta, aí o preço ele vem, quando ele vem aqui embaixo, ele faz o quê? Ele faz uma microestrutura aqui, ó. E vai e rompe para cima. Então eu posso trabalhar essa microestrutura em cima dessa estrutura maior aqui, ó. Então é isso que a gente vai fazer. Eu vou traçar as linhas, eu achei o ponto da estrutura, eu achei a lateralização, eu achei a congestão, eu achei a distribuição. Então eu vou esperar uma microestrutura nas extremidades, que pode me dar aqui um trade para eu poder buscar a outra extremidade. Então é isso que ele quer dizer. A gente vai usar essas linhas para identificar as regiões que a gente vai procurar trabalhar. Tá? Então é desse ponto que a gente vai fazer. Que é exatamente aí no desenho que eu estou mostrando para vocês. Então, se através da análise de linhas, a gente sabe a tendência, determina o canal, determina zonas de operação interessantes, os extremos, é nesses extremos que a gente vai procurar um esquema de acumulação e distribuição num time frame menor. Então muitas vezes a gente olha no 60, identifica esses pontos no 60 e vem para os 5 minutos, para esperar uma microestrutura. Vem para 1 minuto, esperar uma microestrutura, para que a gente possa trabalhar essas regiões, tá? Então, dessa forma que a gente vai fazer. Mudanças na etiqueta e planejamento de cenário. Então, isso é uma coisa que acontece muito. Como o controle de mercado pode variar durante o desenvolvimento de estrutura, a gente precisa avaliar continuamente a ação do preço e volume, né? À medida que novas informações vão aparecendo. Portanto, a gente tem que dar muita relevância às informações mais recentes dentro da estrutura do que as antigas. Isso denota que o quê? A princípio, por exemplo, aqui eu teria uma estrutura de acumulação e fez um spring. Mas se ele fez um spring, ele pode ir lá para cima, mas ele pode vir para baixo. Então, se ele vir para baixo, aqui seria um up thrust e aqui eu tenho uma estrutura de distribuição, por exemplo. Tá? Ou posso ter um novo spring aqui e ele começar o movimento de novo para cima. Posso ter? Posso. A gente tem que analisar os novos acontecimentos com maior peso do que os acontecimentos anteriores, porque isso pode mudar o panorama. Eu posso ter aí, inicialmente um player acumulando, né? Ter um player acumulando, aí de repente, depois que esse player começou a acumular, entra um player querendo distribuir maior que ele e vai empurrar ele junto com o preço para baixo, tá? Então isso pode acontecer muitas e muitas e muitas vezes, tá? É bem comum isso acontecer, pessoal. Pessoal, desculpa a pausa aí que o mercado hoje está forte, tá? Então, o que a gente estava falando, a gente tem sempre que dar relevância aos movimentos mais novos, porque os mais antigos, eles podem não estar mais correlacionando com os movimentos mais novos, tá? Então, é bem tranquilo com relação a esse ponto, tá? Mudança na etiqueta e planejamento do cenário ainda, tá? Então não adianta a gente manter um cenário ativo permanente. Isso é uma consolidação, ele vai fazer um spring, ele vai romper. Por quê? Isso pode mudar. Então, quando eu falo assim, o mercado ele não é estático. A cada momento são novos dados, pode sair dados econômicos, pode sair uma decisão do Fed, pode sair alguma coisa que pode mudar o mercado completamente. Então a gente tem que estar acompanhando e reanalisando sempre os dados que a gente tem nas mãos para que a gente possa fazer nossos movimentos, né? Então,
É importante notar que a gente só pode criar cenários sólidos sobre o próximo movimento e nunca além. Então eu só vou pensar no próximo movimento. Não vou pensar assim, ele vai romper e vai fazer pullback, e vai romper máximo e vai levar lá no inferno. Não. Assim, aqui ele vai vir testar esse fundo. Então ele vai vir testar esse fundo, então meu movimento é o teste do fundo. Vou ver como vai ser esse teste do fundo. A partir do movimento que ele testou o fundo, rompeu para um dos lados, bom, agora ele vai fazer o quê? Agora ele vai fazer um uptrust, não, agora ele vai fazer um sinal de fraqueza, não, agora ele vai fazer um teste no rompimento. Então, é aí que você vai passo a passo, movimento a movimento, construindo o cenário. E não tenta prever todo o cenário como ele vai ser, porque você nunca vai conseguir fazer isso, tá? Então, se a gente está na fase B, a gente já começa a entender que se a gente está na fase B, ele vai começar a fazer um teste acumulativo distributivo, independente do que ele é. Então, ele vai vir testar máxima, vai vir testar mínima, vai vir testar máxima, vai vir testar mínima. Quando ele testar a máxima ou a mínima, eu vou trabalhar nessas regiões para identificar o que eu posso fazer nessas regiões. Se é um teste de venda, eu vou vender para pegar outra região. Se é compra, eu vou comprar para pegar outra região. E assim por diante, tá? Então, é o que ele está falando. Então, o que você vai fazer? Então, um cenário. Vamos pensar nos cenários, tá? Então, não vou nem ler o texto ali que eu vou falar para vocês aqui direto. Então, a gente tem um cenário aqui, a gente pensa que isso aqui é uma acumulação. Então, se eu penso na acumulação e eu penso que isso aqui é um spring, e eu estou fazendo um teste do spring, qual é o meu cenário? Isso é um spring, eu tenho um processo de acumulação. Se ele confirmar esse teste, ele vai vir romper a outra lateral do movimento, que ele vai fazer o creek. Então, eu posso pensar nesse movimento? Posso, beleza, pensei nesse movimento. Então, comprei aqui, vai testar lá em cima. Rompeu a parte de cima. Rompeu a parte de cima. Aí rompeu a parte de cima, o que acontece? O que eu vou esperar? Eu vou esperar que ele venha fazer um teste, né? Ele venha fazer um teste para poder dar continuidade no movimento, tá? Então, a gente vai prever o cenário que possa acontecer para a gente saber o que vai acontecer depois do próximo movimento. Então, a gente vai entender que quando o preço está numa posição de possível queda, e nossas análises confirmam isso, aguardamos que o movimento de fuga de alta subsequente, né? E quando isso funcionar, né? Então, assim, quando a gente vê isso, a gente vai começar a ver nessas regiões aumento de preço, de volume, da estrutura, o que a gente pode propor, o que é o próximo movimento, né? Então, quando ele voltar no nível da estrutura, o que eu vou esperar? Vou esperar um rompimento? Não vou esperar um rompimento? Vou esperar um creek? Vou esperar um teste do creek? Então, isso tudo a gente vai entendendo conforme a gente vai analisando, que a gente não tem que tentar adivinhar tudo o que vai acontecer, a gente tem que tentar prever o que pode acontecer e se aquilo acontecer, como que você vai agir. Então a gente começa a identificar o cenário. Então, eu tenho um cenário de parada do movimento anterior, eu tenho um cenário de construção de uma causa, que por enquanto eu não sei se é uma acumulação de distribuição. Então eu começo a entender ali que se eu tenho uma construção de uma causa, eu venho testar as regiões dessa causa, máximas e mínimas. Então eu já começo a prever que esses testes vão me dar bons trades. Então eu vou começar a esperar esses testes desses movimentos para que eu possa operar, tá? Então é isso que a gente tem que entender, né? Então a gente não sabe a intenção dos comerciantes de apoiar o movimento atual. A gente não sabe se eles estão fechando operação, se eles estão abrindo mais operação, se eles estão estopando, se eles estão aumentando posição. Então a gente não vai saber isso, tá? Porque muitas vezes ele opera por duas pontas. Ele compra numa ponta, fecha na outra e por aí e assim vai, tá? Então a gente não sabe se pode entrar mais comerciantes, né? Se comerciantes mais capazes podem intervir, aquilo que eu falei. Eu tenho um banco pequeno aqui que está acumulando. Aí vem um JP Morgan e começa a distribuir em cima dele. Ele vai tomar pau e ele vai ter que estopar. Então aquele processo que a princípio era uma acumulação vai virar uma distribuição. Porque vai vir um cara maior, um player maior e vai botar nas costas dele ali. Isso acontece muito, pessoal. Muito, muito, muito. Vem uma notícia, vem um Fed, vem uma notícia importante de uma ação, né, de dividendos, ou seja lá o que for, e vai dar porrada e vai virar completamente o mercado, tá? Isso acontece. Então, como que a gente distingue uma acumulação e distribuição? É a pergunta mais recorrente e lógica disso, né? Então, se a gente tivesse uma resposta objetiva para isso, não precisava mais nada. Aqui é uma acumulação, compra e espera. Não, aqui é uma distribuição, vende e espera. Então, em tempo real, a gente não sabe se realmente uma acumulação de distribuição. A única vez que podemos confirmar é quando ocorre o desenvolvimento completo da estrutura. Então, fez o spring, rompeu o creek,
confirmou o creek e seguiu na fase E, bom, era uma acumulação. Fez um rompimento do ICE, fez o teste do ICE, continua o movimento de baixa, com last point of supply e tudo mais, então era uma distribuição. Você só vai poder rotular definitivamente o que era após isso ocorrer. Então a gente tem uma ideia, que é uma possível acumulação por causa disso, disso, ou uma possível distribuição por causa disso, disso, mas as coisas podem mudar nesse meio tempo, tá? Então quando a gente monta o cenário, a gente começa a usar termos condicionais, tipo, isso é uma potencial acumulação, uma potencial distribuição, isso é um potencial spring, isso é um potencial uptrust. Então a gente vai trabalhando em cima de potenciais, e em cima desses potenciais a gente vai manter o nosso foco, né? Então o mercado ambiente de total incerteza. Nosso foco deve estar em analisar as pegadas do mercado, observando de forma objetiva, para tentar determinar onde ocorrerá o desequilíbrio. Então a gente vai acompanhando, falar, aqui está tendo um desequilíbrio, aqui que eu vou procurar minha operação e vou fazer a operação. Há certos indícios que nos informam durante a criação de causa que está assumindo quem está assumindo o controle do mercado. Então, durante a causa, muitas vezes a gente consegue identificar quem está assumindo o controle do mercado, né? Então, tipo de teste da fase A. Então, essa é a primeira indicação para avaliar toda a estrutura, tá? A generalidade é simples. Vamos dividir a distância vertical. Então, a gente divide a distância vertical, tá? Em três terços, dependendo de onde for realizado o teste secundário. Então, se eu tenho um teste secundário muito abaixo, muito acima, no meio termo, então a gente consegue ter essa noção da força de quem está no controle do mercado, tá? Deixa eu pegar aqui, peraí, pessoal. Aqui, ó. Tá? Então, se eu tenho aqui, ó, então eu vou dividir, eu sei que se na fase A eu tenho um teste muito embaixo, eu ainda tenho vendedores no controle. Se eu tenho um teste mais em cima, os compradores já estão tomando controle. Então, é isso que a gente vai começar a observar, tá? Se o teste secundário ocorrer no terço inferior da estrutura, ou mesmo abaixo da extremidade inferior, isso indicará fraqueza subjacente. Então, significa que o mercado ainda está fraco. Se o teste for no terço superior da estrutura, ou mesmo acima da extremidade superior, né, que ele pode ser uma tendência de alta, ele pode ser num canal de alta, significa resistência na parte inferior. Então tem muita resistência do preço cair ali, muito suporte ali que não deixa o preço cair, e ele fica fazendo fundos mais altos, tá? Isso pode acontecer. Tipo de teste e reação da fase B. É o segundo sinal do qual podemos avaliar a aparente força ou fraqueza no registro do mercado. De um ponto de vista geral, a gente pode tirar duas conclusões, tá? O teste no topo da estrutura denotaria resistência, o teste na parte inferior da estrutura indicaria fraqueza. Então, se eu tenho um teste, pessoal, então se eu tenho na fase B, tá? Na fase B, se eu não consigo fazer um teste nessa fase, denota força. Se eu não consigo fazer um teste nessa fase, denota fraqueza. Então, isso tudo a gente começa a identificar, né, a força de quem está dominando o mercado. E a gente vai ver isso muitas vezes. Ele faz a estrutura e ele não consegue testar a mínima e volta na máxima. Não consegue testar a mínima, volta na máxima, não consegue testar a mínima. E cada teste que ele faz é um pouquinho mais alto, até chega uma hora que ele rompe. Tá? É como se ele fizesse um triângulo ascendente. É como se ele fizesse, por exemplo, um movimento em que ele fizesse assim, ó. A gente já viu isso várias vezes no mercado. Aí, às vezes a gente tem um rompimentinho aqui um pouco mais falso e ele vai. Então isso aqui pode ser uma estrutura? Pode ser uma estrutura. A gente tem uma estrutura aqui. Só que ele está tão forte que ele não consegue vir testar essas regiões mais baixas. Ele, a partir daqui, já segue o movimento de alta. Ele não tem aquele spring rompendo a mínima. Acontece muitas vezes, tá? Pode acontecer. Então, agora a fraqueza que a gente estava falando. Então, se ele não testa o topo, é um sinal de fraqueza muito forte. A gente não precisa ter um uptrust rompendo o topo. É o ideal? É o ideal. Mas muitas vezes isso não vai acontecer, tá? Como distinguir ainda na fase B? Então, no caso do exemplo de acumulação, o teste de topo, o uptrust, mas a incapacidade de chegar ao fundo denota muita força no fundo e provavelmente o mercado irá gerar o desmembramento de algum tipo intermediário de estrutura de last point of supply ou suporte, sem desenvolver o spring no fundo. Então, muitas vezes ele não vem fazer o spring no fundo porque ele está muito forte. Então, ele não tem força, não tem venda suficiente, não tem oferta suficiente. A demanda já está muito forte naquele ponto. Então, ele já vai direto
para a parte superior, tá? Então, o shake da fase C, né? Então, o shake da fase C é importante, que é a terceira fase e a mais importante da impressão, né? Que a gente, no mercado que a gente vai ter. É um comportamento que nos dá mais confiança a operar. É um choque da zona de liquidez, mais a subsequente reentrada na faixa. Então, ele faz o rompimento e volta para dentro da faixa. Faz o rompimento de alta e volta para dentro da faixa. Então, esse é o ponto mais forte que a gente pode identificar para identificar que isso aconteceu. Então, ele faz o rompimento e volta para dentro. Deixa eu pegar de vermelho aqui, ó. Ele faz o rompimento aqui, ó. Faz o rompimento e volta para dentro. Faz o rompimento e volta para dentro. Por quê? Se ele faz o rompimento e isso aqui é um processo de reacumulação, ele tem que subir. Se ele faz o rompimento e isso é um processo de distribuição, ele tem que cair. Tá? Então é por isso que a gente identifica que aqui, ele, se fosse uma distribuição, ele falhou. Se ele falhou numa distribuição, ele vai testar a outra extremidade. Aí vai dizer para a gente se tem um player maior acumulando aqui, ou se ele vai vir testar de novo essa região. Mas essa falha nesse fundo faz com que o preço venha a testar o topo. Porque o mercado vai testar outra região para saber se eu tenho oferta e demanda suficiente naquela região. Né? Então, o objetivo mínimo de um choque, né, que a gente fala o seguinte, é visitar o extremo oposto da estrutura. Então, ele vai falhar de um lado e vai visitar o extremo oposto da estrutura. Isso pode levar ao rompimento efetivo e subsequentemente, o desenvolvimento da tendência fora do intervalo. Então, ele rompe de um lado e vai romper do outro, muitas vezes ele rompe do outro lado e vai embora. Tá? Isso que acontece. A segunda coisa mais importante é aquele imediatamente anterior ao presente. Ou seja, se o movimento atual é precedido por um choque, esse choque é o evento dominante que marcaria o viés direcional de nossa análise. Eu só estou vendo um evento, ele faz um choque e volta, então esse choque vai mostrar a direção da nossa análise. Tá? Então, a partir daquele choque, a gente vai reformular toda a nossa análise se for preciso, porque aquele choque que vai mostrar para a gente o que pode estar acontecendo no mercado daí para frente. Tá? Lembre-se que nem sempre há esses choques, né? Como a gente viu nas imagens anteriores, mas a gente consegue entender muitas vezes que ele faz esse movimento com muita força e já vai romper o outro lado, tá? Então é muito comum a gente ver isso, tá? Então, preço e ação de volume na fase D. Então, como a gente tem um processo de acumulação, a fase D a gente já começa a ter um acúmulo de volume. A gente começa a entender já que a gente começa a ter barras de força. Então, a partir do momento que eu fiz o spring, se eu tenho que romper o outro lado lá em cima, eu tenho que ter barras de força positiva fortes o suficiente, igual a gente está vendo aqui, para demonstrar para o mercado que esse preço vai vir testar aqui em cima. Eu não posso ter um monte de barrinha pequenininha acumulada assim, aí ele subindo devagarzinho. Isso demonstra fraqueza. Preciso ter um movimento forte para ir testar o outro lado. Então é isso que vai demonstrar para a gente na fase D se a gente está analisando o movimento da forma correta ou não. Então, outra coisa importante, o volume total dentro do desenvolvimento. Isso eu já falei para vocês várias vezes. Então, no desenvolvimento, quando a gente tem uma acumulação, a gente tende a ter um volume lateral ou decrescente. Quando a gente tem um movimento numa distribuição, o movimento é bem lateral com vários picos nas extremidades. Então, nos choques, a gente costuma ter picos de volume, tá? Nos testes, a gente costuma ter picos de volume. Isso é muito importante, tá, pessoal? Então, vou parar por aqui por enquanto, tá? Então, a gente tem que identificar esses pontos para que a gente possa identificar esses pontos importantes em que a gente consiga trabalhar, tá? Tá ok, pessoal? Então, por hoje é só. Eu vou gravar mais um vídeo aí para vocês daqui a pouco. Espero que vocês gostem bastante. E um abraço a todos e até a próxima. Valeu!